Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. O tema da mensagem é cantata reprovada pelo crivo teológico. Efésios 5:19 diz a Bíblia: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Meus amados, tornou-se comum na época do Natal as igrejas apresentarem cantata como parte do culto ou como sendo o próprio culto. Algumas pessoas chegam até dizer: o culto do Natal na minha igreja será a apresentação da cantata. Meus amados, o período áureo das cantatas ocorreu no século XVI com Vivaldi, Handel e Sebastian Bach. Naquela época, as cantatas se dividiam em movimentos e cada movimento era uma cena declamada recitativa. Hoje, as cantatas apresentadas nas igrejas não são diferentes. São cenas musicalizadas, teatralizadas e dramatizadas. Os cantores das cantatas realizam performance com gesticulação de sua face, com vozes embargadas, gestos, gingos e manifestações corporais sincronizadas com a dinâmica e o conteúdo da canção. Sendo assim, já deu para perceber que não cabe a ideia de se produzir uma cantata como parte do culto a Deus ou como sendo o próprio culto. Meus amados, o culto a Deus não é espetáculo, não é uma pompa cerimonial. O culto a Deus não deve ter um caráter pomposo, glamorizado, teatral, ornamental. O culto a Deus não tem como objetivo levar às pessoas impactos dramáticos. Dramatização jamais deve fazer parte do culto solene e reverente a Deus. O princípio regulador do culto tem caráter autoritativo, didático, objetivo e estritamente teológico, diferentemente de uma dramatização musical, como são as cantatas. A mensagem passada pelas cantatas é adornada, ornamental, teatral, portanto não é declarativa, nem é salvadora, porque é carregada de recheios que não estão em conformidade com as Escrituras Sagradas. A Bíblia menciona os seguintes elementos, atividades de culto, por toda a Bíblia. As atividades de culto são leitura da palavra, orações, pregação da palavra, ministração dos sacramentos, batismo e ceia, ofertório e adoração. Não se menciona como atividades de culto a Deus, a Bíblia não menciona dança, não menciona dramatizações, coreografias, jograis, não se menciona concertos musicais, declamação de poesias, shows, não se menciona como atividade de culto a Deus, solos individuais com destaques de voz ou de instrumento e muito menos de cantata.
Se nós admitirmos a cantata no culto a Deus como sendo válida, então coreografias, jogais, teatro, dançarinos e dançarinas também são válidos. Calvino disse, escute bem que Calvino diz, abre aspas, se desejamos render o culto aprovado por Deus, aprendamos a lançar fora tudo o que é nosso para que a autoridade divina prevaleça sobre todas as nossas razões. Fecha aspas, disse Calvino. Meus amados, a cantata é uma visão distorcida do que é adoração. A cantata, ela não passa pelo crivo da integridade teológica. O modelo de cantata corrompe os princípios bíblicos de como Deus quer ser adorado e cultuado. O modelo de cantata corrompe os princípios reguladores do culto a Deus. O culto do Antigo Testamento não incluía a apresentação de beleza, não incluía habilidades como expressão direta de adoração. Não. As cerimônias apresentadas, realizadas, efetuadas pelos sacerdotes eram lições e não meios de adoração. Eram figuras do caminho da graça, eram tipológica, porque representavam a obra de Cristo em favor deles. Outra realidade bíblica que temos que atentar é que nenhuma parte das Escrituras no Antigo Testamento nos deparamos com situação onde os levitas cantavam se apresentando ao povo. Não. O povo louvava ao Senhor juntamente com os levitas. O louvor era congregacional, era de responsabilidade de toda a Assembleia dos Santos. No Novo Testamento, encontramos Paulo dizendo o versículo que eu li no começo. Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Esse versículo aqui do apóstolo Paulo, Efésios 5,19, tem que ser entendido no contexto de adoração. E aqui nesse versículo nós temos de modo muito óbvio, muito claro, que havia mutualidade no culto a Deus, havia mutualidade na adoração a Deus, com a participação de todos os crentes. Os cânticos, os hinos eram cantados por toda a congregação. Não há destaque de um grupo ou de uma pessoa na adoração do Novo Testamento. Não havia exibicionismo humano, não havia estrelismo, havia sim um repartir, um compartilhar e não um sobressair. Meus amados irmãos, muitas igrejas hoje jogaram fora o princípio regulador do culto, abandonaram o princípio regulador do culto. Muitos pastores acham que o culto a Deus é uma atividade estética. Tem que ser uma atividade pomposa, que deve impressionar os olhos e os sentidos. Por isso, nós estamos vendo muitos acréscimos ao culto a Deus, inclusive o acréscimo da cantata. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Tudo que não é ordenado pela Escritura no culto a Deus é proibido. Nenhum aspecto do culto a Deus
deve ser confiado à sabedoria humana ou à ponderação humana. E a você, pastor, que faz a apresentação de cantata no culto a Deus, escute bem, a igreja deve ser apenas uma mantenedora da doutrina. A igreja deve apenas manter a doutrina e executar tudo o que Cristo outorgou. Nada, absolutamente nada do que o Senhor estabeleceu nas Escrituras deve ser adicionado ou subtraído no culto a Deus. A igreja, escute bem, a igreja não possui poder discricionário, ilimitado, irrestrito. A igreja cristã antiga acrescentou cerimônias próprias ao culto a Deus. E sabe o que aconteceu? A igreja degenerou na igreja católica romana, pagã e idólatra. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, se não mantivermos a linha divisória onde Deus a traçou, a igreja, mais cedo ou mais tarde, vai se degenerar em algo mais bizarro do que uma seita pagã. A reforma protestante abraçou o princípio bíblico do verdadeiro culto a Deus. A reforma protestante rejeitou o esplendor estético do culto a Deus. Os reformadores tiraram tudo que impressionavam a visão e aos ouvidos. Jogaram fora, removeram tudo que estimulava os sentidos. Os reformadores, pintaram de cal as igrejas por dentro e por fora. Tiraram todas as janelas com seus vitrais coloridos. Aboliram todos os incensos, sinos, velas, castiçais. Aboliram tudo que impressionava os sentidos. Em síntese, os reformadores disseram: vamos tirar a pompa, o glamour, o esplendor estético, para que o povo volte novamente a cultuar, a adorar a Deus de coração. Os reformadores, eles viram tantos acréscimos humanos na adoração a Deus, que tiveram que jogar fora tudo aquilo que não estava em conformidade com a Bíblia. Martinho Lutero iniciou esse processo. Zwinglio e Calvino continuaram esse mesmo processo depois. Lamentavelmente, hoje, muitas igrejas abandonaram o que os reformadores fizeram. O culto a Deus tem sido hoje corrompido pelo esplendor estético, pelo glamour, através dos doutores do nada da igreja emergente. Que o Senhor abençoe rica e abundantemente a você e toda a sua família, é o meu desejo. Compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocá-la também no meu canal do YouTube, além de estar no Face. Portanto, se você não se inscreveu ainda no meu canal do YouTube, clique aí. Lá tem mais de 243 vídeos para você ouvir e compartilhar. Mais uma vez, que a potente mão do Deus Onipotente esteja sobre você e a sua família. Amém e louvado seja Deus.